verdade, nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte, nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, tudo em ti e para ti. Mas olhe pelo lado positivo. Eu só volto a falar aqui, talvez daqui 3 anos, depois que acabar o... Mas vocês são de Deus, minha gente, olha isso. E a rodelinha de limão? Ah, acabou. Obrigado, viu? Muito bem. E sabe, sempre quando eu venho aqui, eu amo tanto vocês, eu sempre quero ajudar a igreja e de alguma forma... E quando eu penso o que eu vou pregar, eu penso exatamente dessa forma. E a pregação de hoje não é o tipo de pregação que eu gosto de fazer. Eu gosto de pegar um texto só e correr o texto, estudar e se aprofundar nesse texto. Hoje a gente vai ver sobre um tema e alguns textos. E olha só que legal, uma das dicas que eu dou para vocês, eu vou tropeçar nisso. Uma das dicas que eu já dou, vocês têm uma oportunidade de ouro, porque vocês podem estar em contato com a palavra de Deus, não só uma vez no domingo, mas 2 vezes. E pensando nisso, para ajudar vocês, incentivá-los, eu vou fazer essa pregação em 2 etapas. A primeira parte agora e a segunda parte de noite, lá na congregação. Então, se você quiser a pregação inteira, você vai ter que aparecer lá na congregação, tá bom? E eu te garanto, vale a pena. Semana passada eu ia fazer a mesma pregação e lá eu não queria pregar Romanos 5. Eu não sei porque eu estava com ideia de Romanos 5, mas foi Romanos 5 e foi muito bom. Se tivéssemos a oportunidade de ouvir uma pregação por dia ou 2 pregações por dia, isso seria extraordinariamente transformador em nossas vidas. E podemos aproveitar isso. Se você pode, se você tem condição, se tem como ir, então minha sugestão de todo o coração, aproveite. E digo mais, agora é a hora que eu posso ser linchado. Se é longe para você, vá para outra igreja, né? Acha uma igreja batista e vá à noite. De manhã você vem aqui, na noite você vai na batista. Não briga comigo, tá, Lucas? Mas porque a palavra de Deus, ela é extraordinária. Vale a pena gastar cada minuto da nossa vida em busca da palavra de Deus. É a bateria que está ficando fraca? Violão? Dankeschön. E hoje nós vamos falar sobre oração. E oração é um assunto muito gostoso. E eu vou, antes de irmos para a Bíblia, eu vou ler uma história para vocês. A irmã Dabney é uma crente humilde que se dedica a orar. Seu marido, pastor de uma grande igreja, foi chamado para abrir a obra em um subúrbio habitado por pobres. No primeiro culto, não havia nenhum ouvinte, somente ele e ela assistiram. Ficaram desenganados. Era um campo dificílimo. O povo não era somente pobre, mas depravado também. A irmã Dabney viu que não havia esperança a não ser clamar ao Senhor e resolveu dedicar-se persistentemente à oração. Ela até fez um voto a Deus que se ele atraísse os pecadores aos cultos e os salvasse, ela se entregaria à oração e jejuaria 3 dias e 3 noites no templo, todas as semanas, durante um período de 3 anos. Logo que essa esposa de um pastor angustiado começou a orar sozinha no salão de cultos, Deus começou a operar, enviando pecadores, a ponto de o salão ficar superlotado de ouvintes. Seu marido pediu que orasse ao Senhor e pedisse um salão maior. Interessante, né? O marido falou, a oração dela parece que é melhor que a minha, então ore. Um salão maior. Deus moveu o coração de um comerciante para desocupar o prédio fronteiro ao salão, cedendo-o para os cultos. Continuou a orar e a jejuar 3 vezes por semana. E aconteceu que o salão maior também não comportava os auditórios. Seu marido rogou-lhe novamente que orasse e pedisse um edifício onde todos quanto desejassem assistir aos cultos pudessem entrar. Ela orou e Deus lhe deu um grande templo situado na rua principal desse subúrbio.
No novo templo, também a assistência aumentou a ponto de muitos dos ouvintes serem obrigados a assistir às pregações de pé na rua. Muitos foram libertos do pecado e batizados. Uau! Essa é uma história, à noite eu conto outra. Eu sei que Deus, Ele é extraordinário, e quando nós oramos, Ele faz coisas extraordinárias. Ele não simplesmente quer ter relacionamento com a gente, mas Ele quer ter o prazer de responder nossas orações. E é sobre isso que nós vamos ver um pouco hoje, durante o dia. Falando nisso, retiro é algo extraordinário, retiro de jovens, os jovens saíram renovados. Algum jovem aqui discorda de mim? Vocês saíram renovados do retiro? Sabe por que geralmente isso acontece? Porque você tem pregação de manhã à noite, manhã à noite, manhã à noite. Você vai se enchendo da palavra de Deus, e isso é transformador. A gente vai começar então se perguntando quando é que devemos orar. Quando devemos orar? No caso dessa esposa de pastor, ela percebeu uma dificuldade, e então ela percebeu que era o momento de orar. E ela se dedicou muito à oração, mais do que pessoas que eu conheço nos dias atuais. E pensando nisso, eu também tenho duas histórias, mas vou deixar mais para o final. Se eu esquecer, eu conto à noite, aí você não falta. A primeira pergunta, a primeira resposta para quando devo orar é antes de uma batalha espiritual. E a gente vai começar então com Efésios capítulo 6. Vamos ler o versículo 13. Efésios, capítulo 6, versículo 13. Efésios 6, 13. Está escrito assim, no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Versículo 18: e com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Antes de prosseguirmos, vamos orar? Querido e amado Pai, o Senhor é gigante, maravilhoso, e a Tua palavra é extremamente parecida com o Teu caráter. Nós Te louvamos porque nós temos o privilégio de tê-la e lê-la aqui, Pai. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a compreendê-la corretamente, para corretamente podermos aplicar em nossas vidas. Queremos ser transformados diariamente por esta mensagem. Pedimos a Deus e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Note que interessante, mais uma vez, o versículo 13. Ele diz, tomai a armadura de Deus, e todo mundo conhece o texto da armadura de Deus. E ele fala, para que possais resistir no dia mau. Curiosamente, geralmente, quando é que alguém pensa em colocar armadura? Quando está chegando o problema. Vamos para a guerra, coloca a armadura. Mas esse texto, ele mostra uma antecedência. Está tudo bem, está tudo maravilhosamente bem, então eu coloco a armadura de Deus. Para que eu coloco a armadura de Deus agora? Porque quando chegar o dia mau, eu estarei preparado. Isso é interessante porque o preparo aqui é para o dia e não no dia. Geralmente, quando é que nós buscamos a Deus em oração? Quando o mundo está caindo, o mundo está desabando, aconteceu o problema, aconteceu isso, então nós buscamos a Deus. Mas essa ideia aqui é que nós devemos orar antes da batalha espiritual, para que quando a batalha chegar, e ela vai chegar, então nós estejamos firmes. E geralmente o que acontece é isso, o crente está domingo após domingo na igreja, e de repente vem uma provação, vem uma rasteira do mundo, e você cai. E por que você cai? Porque você não estava preparado, você não estava com a armadura, você não estava em oração. E nós devemos orar antes da batalha. E eu acho muito bonito o versículo 13, porque ele termina dizendo, e depois de tendes vencido tudo, ou seja, depois de passar toda aquela provação, todo aquele dia mau, como é que eu permaneço? Inabalável. Bate vento, bate mar, bate todo tipo de provação, e eu continuo ali, firme como uma rocha.
Porque eu sou bom? Não, mas porque eu me preparei para o dia mau. Eu já estava com a armadura, eu já estava orando. E por sinal, não sei se você notou, eu estou colocando a armadura e oração juntos. Por quê? Porque no versículo 18, ele vai mostrar como deve ser a armadura. Não é simplesmente eu botar o capacete da salvação, pegar a espada da palavra, o escudo da fé. Não é simplesmente isso, mas é fazer tudo isso com oração. Versículo 18, mais uma vez, então, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E aqui já está mais uma sugestão. Quando é que devemos orar segundo esse versículo? Em todo tempo. O cristão deveria estar orando, clamando, suplicando em todo tempo. Mas quando é que costumamos orar? Quando vem o dia mau. Olha lá, né? Sabe, meu querido, por experiência de anos de igreja, inclusive de Barreirinha, sabe qual foi a quinta-feira de oração? Agora não tem mais quinta aqui, é quarta de manhã, né? Mas na época era quinta-feira. Sabe qual foi a quinta-feira mais lotada de gente aqui? Foi o dia que colocaram um caixão aqui no meio. Aí todo mundo teve tempo. Para prestigiar o morto, talvez, não sei, para ajudar quem estava ali chorando, mas todo mundo teve tempo. Todo mundo veio, estacionamento lotado. Eu quase que orei, Deus, que coisa maravilhosa, mate um por quinta-feira e nós teremos quintas-feiras lotadas de gente orando. Nós oramos quando vem dificuldade. Aí tem essa história também é da Barreirinha, eu não sei quem foi, mas me contaram. Né, o irmãozinho vinha toda quinta-feira e ele pediu um carro para Deus, para poder vir mais facilmente para as reuniões. Aí Deus deu o carro. E o irmãozinho sumiu. Afinal de contas, Deus já tinha dado o carro, né? Para que vir para a igreja? Sabe, nós deveríamos estar orando todo o tempo. O dia mau, ele vai chegar. A luta, ela vai chegar. O problema vai chegar. Não é se chegar, é vai chegar. E eu não sei qual é a dificuldade que você vai passar, mas se você não estiver preparado, você vai balançar e talvez você vai cair. Portanto, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E olha só, e para isso, vigiando com toda perseverança. Eu gosto da palavra perseverança porque ela indica que é uma coisa difícil de fazer. Quem aqui consegue orar por mais de meia hora no dia? Eu não. Alguém consegue? Algum herói da fé aqui? Ok, eu não vou nem falar nome. Eu vi uma mão levantada. Ah, tem gente lá em cima também. Oh, não estou olhando para vocês, desculpe, gente. Vou tentar ficar mais assim. Aqui dói o pescoço. Vocês tinham que sentar aqui embaixo. É difícil perseverar na oração. Você se distrai, a tua mente divaga. Mas Paulo está sugerindo que nós devemos fazer isso com toda perseverança. E que legal? Súplica por quem? Todos os santos. E da maneira bem evangélica agora, tá bom? Bem cristã. Todos aqueles que se converteram, nós deveríamos gastar tempo orando. Então agora, um exercício mental para a gente aqui. Quem essa semana orou pelo Dinho? Levanta a mão bem alto. Quem orou pelo Dinho? Ok, nós temos a esposa. Nós temos dois aqui, Dinho. Olha só, eu não esperava por isso. Quem mais orou pelo Dinho? Quem mais? Bom, Lucas é pastor, não vou perguntar, não, vamos pegar. Otávio, quem orou pelo Otávio aqui? Vivian, Rebeca. Mas tudo bem, não, a cunhada orou. Ó, tem outro ali, ó, tá vendo? O outro ali orou por você, ó. Quantos oraram pelo Joso? Ah, muito bem, ó. Você é mais conhecido, ó. O Joso tem cinco intercessores. Sabe, a Bíblia diz que nós deveríamos estar orando por todos os santos, incansavelmente, de maneira perseverante. E olha só que interessante, se eu estiver orando, né, vestindo a armadura de Deus, e orando, não necessariamente por mim, mas orando pelos outros, dessa forma, eu me torno forte e não caio. Sabe que isso é curioso? Se a gente pegar a ideia aqui, se você não quiser cair, ore pelos outros. Pare de orar um pouquinho por você e olhar para os seus problemas e o que você precisa e comece a orar pelos outros.
ore pelos missionários, tá bom? Eu posso dar um nome depois. Ore pelos outros e dessa forma você se torna firme, inabalável. Pode vir a tempestade que for e no final da tempestade você está lá firme. Porque você estava orando por você? Não, porque você estava orando pelos outros. Eu gosto muito da oração que Jesus fez pelos discípulos. Ele fala: Pai, eu não peço que o Senhor nos tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do mundo, os livre do mal, parafraseando. Jesus, ele orava muito pelos outros. Mas o versículo 19, ele fala, né? E também por mim, no caso Paulo, um pregador, um evangelista, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do evangelho. Paulo tinha um problema, espinho na carne. A gente imagina que seja um problema de saúde. Interessante, nunca Paulo pediu para a igreja: orem pelo meu problema de saúde. Você já viu isso na Bíblia? Ele pede para Deus e Deus fala 3 vezes: não, 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 minha graça te basta. Paulo, ele faz um pedido para a igreja, ele fala: orem por mim. Para fazer o quê? Para que eu pregue com ousadia a palavra. O que era importante para Paulo não era a saúde dele, o dinheiro dele, as finanças dele, os problemas dele. O que Paulo tinha em mente era a pregação do evangelho, era que o evangelho fosse adiante. Então, se a igreja quisesse dedicar em alguma coisa, além de orar por todos os santos, orem pelos pregadores, para que a eles seja dada ousadia, intrepidez, para que a palavra seja pregada. Essa deveria ser nossa maior preocupação de oração. Deveríamos gastar tempo orando por isso. E agora eu pergunto: quantos oraram pelo Lucas essa semana? Para que ele seja ousado na palavra. Quantos oraram pelo pastor Horst? Tá, eu estou vendo você, mami. Deveríamos orar para que os pregadores, para que os evangelistas sejam ousados na palavra, porque dessa forma nós nos tornamos fortes, firmes e inabaláveis no dia que vier o dia mau. Maravilhoso, né? E já é 11 horas. Como foi que isso aconteceu? Não sei, mas ainda bem que tem a congregação à noite, né? Bom, vamos para um segundo texto, mas antes de ir para o segundo texto, só para entender quando devemos orar, a ênfase desse texto todo aqui, a gente viu várias coisas, mas a ênfase é antes da batalha espiritual. Quando nós devemos orar? Antes da batalha, antes que esse dia chegue. Mas nós também vemos na Bíblia que nós devemos orar quando houver cometido um pecado. E um texto extraordinário que mostra isso é o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12. Abram lá suas Bíblias. 2 Crônicas, capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7. Vamos ler os versículos 12 ao 15. Prontos lá? 2 Crônicas 7, 12 ao 15. Versículo 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Salomão tinha acabado de construir o templo, majestoso, lindo, maravilhoso, e Deus fala com ele. E o que é curioso é que parece, como é que é? Dá para sugerir aqui a ideia de que, por que é que Deus iria cerrar os céus para que não chova? Segundo o texto, por que Deus faria isso? Por que Deus, por exemplo, mandaria gafanhotos para acabar com as plantações? Por que Deus faria isso, segundo esse texto?
Porque o versículo 14 ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e ali na frente, né, e se converter dos seus maus caminhos. Então tudo aquilo que Deus mandou, ele tira, ele ouve. Sabe o que é interessante? Esse texto ele está sugerindo consequências de pecado. Se o povo pecar a ponto de Deus mandar um castigo como, não vai mais chover. Lembra na época de Elias, por exemplo, vai ter seca agora porque meu povo está em pecado. Ou, meu povo está em pecado, então vou mandar gafanhotos. Ou vou mandar outros povos. Mas no momento que o povo se converter, se arrepender, se humilhar, orar, então Deus vai ouvir. Olha só que legal, então, aqui quem está falando isso é Salomão? Não, quem é que está dizendo essas coisas para Salomão? O próprio Deus. O próprio Deus está falando, olha, se o meu povo se humilhar, se essas coisas aconteceram no momento que o meu povo se humilhar e orar, então eu ouvirei. O próprio Deus está falando isso. E para quem não sabe, podemos dizer talvez que existem dois povos de Deus. O primeiro é o povo de Israel, que é bem específico nesse texto, mas existe um outro povo que são os próprios filhos de Deus, por sinal, que é a igreja. Portanto, existe uma aplicação maravilhosa aqui. Deus está falando que se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós buscarmos a Deus, Ele vai ouvir. E é muito maravilhoso isso, porque é o próprio Deus que ouve. Por sinal, outro princípio que eu quero voltar a dar ênfase. O castigo ele veio de quem aqui? Da onde veio o castigo? Do próprio Deus. Ele está falando e o castigo veio dele mesmo. Então Deus ele pesa a mão. Algumas pessoas às vezes me questionam, Rony, mas isso é o Antigo Testamento, tudo mudou e não sei o quê. Tá bom, então Hebreus, Novo Testamento. Deus diz, eu castigo quem ama. Quem ama. E açoito quem chama... Deus castiga quem ama e açoita quem chama de filho. Novo Testamento, Deus castiga, Deus pesa a mão quando estamos em pecado. Deus ele está preocupado no nosso arrependimento. E se for necessário para a gente se arrepender, que Deus pese a mão sobre nós, Ele vai pesar. Claro que sempre de acordo com a misericórdia dEle, nunca como nós merecemos na sua totalidade. Mas Deus pesa a mão. Mas enfim, Ele está dizendo para a igreja, olha, se nós houvermos cometido pecado, se tiver pecado na nossa vida, existe uma solução? Sim, existe. Podemos nos humilhar, podemos nos arrepender e podemos orar. Quando é então que eu vou orar? Quando eu tiver cometido algum pecado. E lá em 1 João já diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. Não só para nos perdoar os pecados, mas purificar de toda injustiça. Meu irmão, se você está em pecado, se você tem pecado, Deus ele pode pesar a mão sobre a tua vida. No entanto, Ele oferece um caminho melhor, um caminho muito mais leve, que é o da humilhação. Algo interessante que com relação ao pecado, sempre vai haver humilhação, sempre. Uma é melhor do que a outra. Ou Deus vai te humilhar, ou você pode se humilhar. De qualquer forma, sempre haverá humilhação. E a sugestão do texto aqui é que nós devemos nos humilhar diante de Deus. Versículo, vou ler mais uma vez o 14, só para... Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter ou se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja que interessante, lá em Romanos ele diz que a natureza ela geme por causa do pecado. Toda a natureza, todo mundo, o globo está sofrendo, gemendo por causa do pecado. Mas quando há arrependimento, até a natureza, Deus ele muda. Você acredita que Deus faz isso? Porque hoje em dia as pessoas são meio incrédulas com relação a essas coisas. Quando nos arrependemos,
até a chuva muda de forma. Eu achei muito interessante, ontem nós passamos por um momento difícil, né, que envolveu o hospital. Levei minha prima lá para o hospital e depois peguei meu irmão lá. Não, levei não, né, foi de SAMU. E eu não gosto de dirigir em Curitiba, eu esqueci como é que é isso, mais de 10 anos longe, não sei mais o que é isso. E o povo dirige tão bem, mas eu não consigo ver isso. E aí pronto, estava voltando à noite e eu vi aquele céu preto. E aquela chuva que caiu ontem. Mas no momento que começou a chuva, quem estava dirigindo era o Leonardo. E eu estava levando ele lá para a casa da cunhada dele. Faltando 5 minutos, eu pensando como é que o Leonardo vai descer. Bom, Deus já sabia da história. 5 minutos antes do Leonardo descer, caiu a chuva. Parou a chuva, né? Terminou de cair. E o aplicativo que eu tenho, que é muito bom, dizia que ia demorar mais 40 minutos. Mas Deus falou, não, está errado. Parou a chuva, né? Assumiu o volante de noite, mas até eu chegar na casa da minha irmã não caiu uma gota mais de água. Deus, ele controla tudo. Quem está falando isso também era Elisandro. Deus controla tudo. E quando nos arrependemos, nos chegamos a Ele, Deus muda até o tempo quando Ele quer. Muito bem, devemos orar. O primeiro a gente viu, quando? Antes? Vou começar tudo de novo, ok. Antes da batalha espiritual. Segundo, quando houver cometido pecado. Para mim, de tudo que eu vou falar hoje de manhã e hoje à noite, acho que o que eu mais gosto, mais me impacta, é o texto de Esdras, capítulo 9. Abram lá, Esdras 9, de 1 a 6. Porque esse homem é um exemplo para mim. Esdras, capítulo 9, versículo 1 a 6. Todos lá? Olha só. Acabadas, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel, e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isso é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. O que é curioso nesse texto? Esdras, ele cometeu pecado aqui? Não. Quem cometeu o pecado aqui? O povo dele. Sabe o que é impressionante nesse texto? Que em outros lugares da Bíblia nós vemos pessoas extremamente arrependidas do próprio pecado, mas em nenhum momento da Bíblia eu vejo alguém arrancar os cabelos, arrancar as barbas, de desespero por ver o seu próprio povo pecando. Portanto, o terceiro momento em que devemos orar é quando nós vemos o nosso povo em pecado. E sabe por que isso para mim é extremamente atual? Porque até onde eu saiba, levanta a mão aqui só para eu ter certeza, quem já percebeu que tem algum pecado na igreja ou algum irmão pecando? Quem já percebeu isso?
Ok, tem mais gente vendo pecado do que gente orando. Lucas, por exemplo. Sabe, nós enxergamos defeitos, nós enxergamos falhas, nós enxergamos pecado. Nós temos uma habilidade incrível para ver a podridão. Nós somos hábeis nisso. E Esdras, então, chegou ao conhecimento dele. Olha, o povo pecou, houve jugo desigual, a linhagem santa se juntou com povos idólatras. Então, em primeiro lugar, Esdras, ele ouve sobre a transgressão do povo dele, ele fica sabendo, chega ao conhecimento dele, o povo está em pecado. E em segundo lugar, Esdras se humilha. Lembra que eu falei, pecado sempre traz humilhação. A pergunta é, por que é que Esdras se humilha se o pecado era do povo e não dele? Por quê? Existe uma curiosidade, a gente sempre olha para a salvação como algo muito individual. Eu gosto de olhar como algo um pouco mais coletivo, talvez. Porque, por exemplo, Acã pecou, quem morreu? Ele e a família. E a oração que Jesus ensinou no Novo Testamento? Perdoai? O quê? As minhas? Não, perdoai as nossas. Sabe, e por sinal a oração inteira ela é bem coletiva, tá bom? O pecado de uma pessoa afeta todo o corpo. E por isso eu digo, aquilo que o Otávio faz, eu tenho tudo a ver. Aquilo que o Josué faz, eu tenho tudo a ver, porque o que ele faz vai me afetar. A igreja, o corpo inteiro vai sofrer quando uma pessoa pisar na bola. Por isso que o pecado é tão sério, por isso que o pecado deveria ser tão odioso, e por isso, por causa dessa consciência, Esdras ficou desesperado, ele ficou atônito, ele ficou cerca de meio-dia, atônito, sentado, olhando para o nada, com cabelo arrancado, barba arrancada, roupa rasgada, totalmente humilhado, totalmente destroçado emocionalmente, por causa do pecado dos outros. Quantos de nós, ao ficar sabendo dos podres, ao ouvir alguma fofoca talvez, ao ouvir sobre pecado, quantos de nós já se humilhou diante de Deus? Quantos de nós já se colocou de joelho perante Deus por causa do pecado de outro? Sabe por que não fazemos isso? Porque somos egoístas, não é o meu pecado. E é muito mais fácil condenar o outro do que colocar diante de Deus a situação. Nós gostamos de tratar pecados com outros pecados, como por exemplo a fofoca. Esdras, ele não só se humilha, ele fica atônito também, mas olha só mais uma vez o versículo 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus, do Deus de Israel. Esdras, ele tremia da palavra de Deus, ele temia, ele entendia que aquilo não poderia ter acontecido, e junto com Esdras, várias outras pessoas foram se ajuntando, e o que essas pessoas tinham em comum? Elas tremiam das palavras de Deus, porque sabiam que Deus é um Deus santo, e ele exigia que o povo fosse santo. E lá pelas tantas, no sacrifício da tarde, então Esdras finalmente ele se levanta, ele finalmente toma uma atitude, não foi praguejar, não foi falar mal de ninguém, não foi lá reclamar com o povo, como é que vocês fizeram isso? Não, ele não faz nada disso, ele vai falar com a melhor pessoa que ele poderia encontrar naquele momento. Ele se levanta e ele se coloca de joelhos. E aqui, 3 características físicas da oração dele. Primeiro, ele está de joelhos, em um sinal de extrema humilhação. Segundo, ele levanta a mão aos céus. E terceiro, quando ele está falando com Deus, ele fala, eu não tenho coragem de erguer minha cabeça. Então, com a cabeça baixa, provavelmente testa no chão, e as mãos levantadas. E ele, meu Deus, quantos já se colocaram nessa posição? Joelhos, testa na poeira e mãos levantadas, por causa de um pecado de outra pessoa. Quantos já fizeram isso?
Esdras fez. E aí eu posso acrescentar, quantos já fizeram isso pela igreja? Por essa igreja? Quantos já oraram dessa forma, com essa intensidade, por esta igreja? Esdras fez. Gente, que oração. Versículo 6, meu Deus, eu estou confuso e envergonhado. Esdras está confuso e envergonhado. Não foi ele que pecou, não foi ele que errou, foi o povo dele. Mas o pecado dos outros, dos seus compatriotas, isto o envergonhou, o deixou confuso, o deixou sem palavras. E tudo o que ele pôde fazer é chegar até Deus. E olha só que interessante, né? Para levantar a ti a face, meu Deus, porque o quê? Porque as o quê? Nossas iniquidades. O que ele está sugerindo aqui? Que o pecado deles é meu também. Deus, eu estou envergonhado porque os nossos pecados. Isso não é chocante? Não é impressionante? Então, ele ora. Quando devemos orar? Quando vemos. Não está no script, mas vale a pena seguir um pouquinho no texto. Quer ver? Vamos pular um pouquinho. Porque a oração dele é bem grande, é muito bonita, por sinal. E versículo 13. Não, perdão. Versículo 1 do capítulo 10. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, olha, quem fazia confissão? O próprio Esdras, né? Chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos uma aliança com o nosso Deus. Veja que impressionante! A gente fica às vezes capengando anos com pecadinhos, com coisinhas dentro da igreja. E o que Esdras fez? Ele botou o joelho no chão, ele levantou os braços para Deus, ele orou. E quanto tempo demorou para Deus responder a oração dele? Naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, enquanto ele orava, enquanto ele clamava, pessoas de Israel iam se ajuntando, iam chorando junto, iam orando junto, iam clamando junto. Uma oração contagiosa, em que pessoas olhando para aquela cena de Esdras diante do templo, elas tinham vontade de chegar e orar junto. E houve um grande arrependimento do povo. Eles resolveram a situação, fizeram um trato com Deus, uma aliança com Deus, entregaram a situação para Deus. Levou apenas um dia de oração para que a situação mudasse radicalmente. E em compensação, muitas vezes o que nós fazemos, a gente leva as informações, a gente leva os pecados para uma outra pessoa que não tem nada a ver. Você viu que aquele ali fez tal coisa, né? A gente não faz isso. E aí quanto tempo o pecado e a podridão permanece e persiste? Dias, semanas e às vezes até anos, porque nós não temos a cara de pau de botar o joelho no chão e clamar pelo pecado dos outros e ainda considerá-los como meus também. Os pecados de vocês têm tudo a ver comigo, assim como o meu pecado tem tudo a ver com vocês. Cada vez que um de vocês pecar, isso vai afetar a igreja como um todo. E se por um acaso você vê o teu irmão pecando, se você puder exortar, exorta, mas acima de tudo, ore,
clame a Deus, porque Ele é o único que pode quebrantar corações, mudar realidades. Ele é o único que pode mudar uma igreja, um povo, como por exemplo o povo de Israel. Bote o joelho no chão, literalmente. Bote a testa no chão. Erga os braços para Deus. Fala: Deus, eu estou envergonhado. Quando devemos orar? Primeiro, antes da batalha. Segundo, quando eu tiver cometido pecado. E terceiro, quando eu ver o meu povo cometer pecado. Precisamos orar em todo o tempo, se quiser resumir. E orar pelas coisas certas, eu poderia dizer. Ore, ore e ore. Enquanto a igreja não ora, a igreja não cresce. Sim, eu falei 11h25, pastor Ross falou 11h10. E agora? Vou terminar, pastor. Lá na igreja, a gente passou por um problema muito grande um tempo atrás. Difícil. Eu não sabia nem direito o que estava acontecendo, não entendia e eu não sabia o que fazer. Mas a gente se reuniu com um grupo de pessoas que também enxergava aquele problema específico e a gente orava. Não todo dia, mas toda terça-feira, toda semana, aquele grupo se reunia por aquele problema. E eu confesso que era um grupo bem incrédulo. A gente não imaginava que Deus fosse responder da maneira que Ele respondeu. Mas a gente viu que foi Deus que fez. E aquele problema sumiu, desapareceu do mapa. E Deus fez a igreja crescer. E uma outra experiência, a gente está vivendo um tempo muito bom lá. Eu gosto muito do tempo que a gente está vivendo. Mas uma segunda experiência eu cheguei à conclusão que, obviamente, é uma conclusão que todo crente deveria tomar. Nós estamos orando pouco. A gente ora tão pouco, a gente se reúne para orar tão pouco. E a gente tem reunião de oração lá na quinta. E toda quinta, então, 6h da noite, o pessoal vai lá para orar. E a gente resolveu, não, já que a gente ora tão pouco, vamos estender. Vai ser todo dia agora. Então, de segunda a sexta, às 6h da noite, nós vamos ter um momento de oração e na sexta alguma coisa mais, quase como se fosse um culto de oração. Momento que as pessoas podem ir, podem ver os pedidos, podem gastar um tempo para orar e depois ir para suas casas, porque nós temos orado pouco. E ainda mais uma dica, sempre quando estou pregando na igreja lá, sempre, lá atrás, tem um grupo de 2, 3 pessoas que estão intercedendo, sempre. Assim que o povo chega na igreja, eles vão para uma salinha, um lugar reservado, onde eles anotam os pedidos de oração. Coloca numa caixinha, e na hora do culto tem alguém orando pelo culto, pelo pregador e por aquelas pessoas especificamente. A oração ela é fundamental. Não deixem de orar. Não abandonem a fé de vocês ao ponto de vocês orarem pouco. Busquem a Deus de todo o coração, porque Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir as suas dificuldades. Amém? Vamos ficar de pé e vamos fazer o quê? Vamos orar então. Acima de toda razão, acima dos céus, olhando pra nós com graça e perdão. Ó Deus do meu ser, o meu Deus tu és. Perto e mais perto eu estou. Tua voz satisfaz, quebra e refaz o meu coração.